Lari, tudo bom, irmã? Fazendo um teste aqui do som, vendo se tá tudo ok pra gente fazer a nossa live hoje. Testando o som, vendo se tá funcionando de boa, se a galera tá conseguindo me ouvir. Tudo bem, graças a Deus, estou aqui nessa quarentena, né? Na escola municipal eu estou em recesso, né, por causa da quarentena, e no ensino online, né, privado, eu dou aulas pelo Skype e pelo WhatsApp, aí tá tudo normal. Meus alunos são de São Paulo, da Bahia, outros estados. Ah, obrigado, Dani. Esperar o Dr. Bruno entrar. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Bruno Cândido, advogado. Vai tratar sobre algumas questões muito importantes para as famílias pretas nesse momento de quarentena. Nós vamos ter uma troca importantíssima aqui na nossa plataforma. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Enquanto o irmão vai entrando, eu vou testando aqui. Está fluindo bem a conexão, tudo certinho. A gente está usando esse momento, né, de quarentena para estimular esse aquilombamento entre nós, né, que é uma forma da gente estar em contato, da gente estar trocando. Eu acho que isso é muito importante para nós, essa troca, porque sem isso a gente tem um senso de solidão, né? Uma ideia de que a gente está sozinho. Eu vejo que muitas pessoas estão tendo até mesmo crises, né, de ansiedade, coisas do tipo, porque estão extremamente sozinhos, né? Nem todo mundo está em família, né? Tem pessoas que moram realmente sozinhas e estão respeitando a quarentena, não tem com quem trocar. Então eu pensei que essa seria uma oportunidade ideal para a gente trocar informações sobre vários assuntos que são essenciais para cada um de nós, né? Então a gente tem falado sobre autocuidado, a gente tem falado sobre masculinidade, tem falado sobre direito, né? Eu tive uma live sobre educação, racismo nas escolas, que foi incrível. As irmãs de São Paulo trouxeram conhecimentos preciosíssimos para nós, para a gente poder usufruir dos nossos direitos, né? Porque às vezes você não usufrui de algo porque você não sabe, né? A verdade é que você não sabe que tem direito, você não tem acesso à informação, então você não desfruta, né? Então isso é muito sério. Parece que é uma coisa simples, né? Para muitas pessoas é simples, é só você. As pessoas até falam, né? Procure seus direitos, né? Mas como é que você vai procurar os teus direitos se você sequer sabe que tem essa possibilidade, né? Se você não se enxerga como alguém capaz, alguém que pode exigir esses direitos, você no final das contas não procura, né? Você nem sabe que tem acesso a isso. Então a gente vai trocar com o irmão sobre esse assunto. E dentro dessa pauta de direito tem várias outras lives que a gente vai ter ao longo dessa quarentena, né? A gente não sabe até quando vai. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu acabei de saber que oficialmente é até o dia 30. Então hoje, se não me engano, é dia 8, né? Então a gente tem uns dias aí pela frente. Então a gente vai tratar sobre diversas pautas nesse tempo
pra gente ir trocando. Vai ser um tempo de aquilombamento, um tempo de crescimento e de troca entre nós, né? Então, eu entrei inicialmente para fazer esse teste, já soube que tá tudo certo. Então, vou convocar o irmão pra gente entrar, tá certo? Vou dar um tempinho aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Ok. E eu vou ter que encerrar para eu poder abrir o outro aplicativo. Vou encerrar essa live e vou abrir uma outra, tá bom? Enquanto o irmão não entra. Que eu soube agora há pouco. Boa tarde, Elis. Tudo bom, irmã? Tudo tranquilo? Como tá esse período de quarentena? Tudo certo? Muito bacana poder ter esse contato com vocês. Esse período está sendo muito mais suave graças a esse aquilombamento digital, né, que a gente criou aqui entre nós. Eu ia sair desse aplicativo para poder entrar no WhatsApp para convocar o irmão. Quando a gente sai daqui, eu acho que ele fecha a live, não é isso? Eu não posso sair daqui e manter essa live, né? Deixa eu fazer o teste aqui. Se a live cair, é porque eu fui no WhatsApp rapidinho, deixa eu ver. Ah, deu uma pausada aqui enquanto eu fui. Bom, já falei com o irmão, daqui a pouco ele já está aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui com a gente. É um privilégio muito grande. Vamos falar sobre a importância do inglês em amanhã. Vocês falam inglês? Já são fluentes em inglês? Vamos falar da importância desse idioma, sobre aulas online, né? Eu vou falar sobre o meu trabalho. A professora Graziele Costa, que mora em Londres, vai falar também sobre o trabalho dela, sobre a importância desse idioma, o que, que muda na carreira de quem é fluente em inglês. Eu tenho vários exemplos de pessoas que podiam duplicar, triplicar, até quadruplicar o próprio salário se fossem fluentes em inglês. E aí não eram quando surgiu a oportunidade. E algumas delas perderam chances incríveis. É isso aí, Max. Tem que aprender, cara. Não deixe de aprender inglês, não. Tem aplicativos, tem professores particulares, já tem cursos, né, que oferecem aulas online. Isso é muito importante mesmo, né? Se você puder fazer esse esforço, eu sei que não é simples, né? Não é fácil para muitos de nós, mas eu te recomendo muito, cara, tá? Te recomendo muito que você faça inglês online, né? Agora com a quarentena, vai te ajudar muito. Então, a professora Graziele, que mora em Londres, brasileira, preta, vai falar com a gente, vai trocar. E na sexta-feira, dia 10, também tem uma live. Olha, eu acho que é uma das lives mais importantes dessa semana, às 4 horas, tá? A gente vai falar sobre terapia. A terapia como autocuidado. Eu sempre falo que a minha vida ela deu um salto de qualidade quando eu comecei a fazer terapia. Então eu recomendo muito, muito bom. Seja qual for a abordagem, né, do terapeuta, eu acho que só de sentar com um profissional para falar das suas emoções já é uma coisa assim incrível. Então eu recomendo muito. Se você tiver essa possibilidade, faça terapia. Faça terapia porque é uma troca que te permite olhar para dentro e entender, né, algo mais importante ainda, entender o seu comportamento, que às vezes a gente tem posturas na vida que a gente não tem consciência do porquê nós temos. E aí quando vem um profissional trazendo um olhar diferenciado, um olhar qualificado, a gente passa a ter uma outra percepção de nós mesmos. Então eu acho que se você puder acessar grupos que oferecem, às vezes, valores até populares, eu recomendo muito, tá? Então, gente, eu vou entrar aqui com o irmão Bruno, Bruno Cândido.
Ele vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho do trabalho dele e a gente entra na pauta de hoje, tá certo? Vamos lá. Estamos recebendo aqui o irmão. Deixa eu ver se ficou bom. Oi, estão me ouvindo bem? E aí, irmão, tudo bom? Mais ou menos, esse negócio não quer ficar em pé. Peraí. Agora ficou. Acho que Tô agora fazendo ficou. ajuste aqui também. Tô bem. Boa tarde, Humberto, meu professor eterno. Tá, tudo bom? Tamo junto. Um exemplo de muita solidariedade, sabe, entre nós. Solidariedade humana. Eu sou muito grato ao Humberto por ter sido meu professor gratuitamente por muito tempo. Mas não é aquele gratuito por, né, enfim, eu não quero incentivar que as pessoas te procurem gratuitamente, que é o que eu quero dizer. Na verdade, eu tinha uma proposta, uma possibilidade de bolsa, né, num outro país, e o Beto me ajudou. E infelizmente eu não consegui a bolsa, mas valeu muito de mim para construir esse afeto. Né? Eu sou muito feliz assim, por ter conhecido o Humberto, vejo ele em outros espaços e quero continuar cultivando essa amizade, Humberto, e essa Tamo junto. admiração. Tá? Meu nome é Bruno Cândido, sou advogado. Eu atuo, na verdade, em várias áreas dentro do direito, mas a minha área principal é a área do direito antidiscriminatório. E dentro dessa área eu dialogo com outras áreas dentro do direito, ressignificando o que o próprio direito diz quanto direito, né? Melhor dizendo, dando um significado plural àquilo que se entende como direito. Por exemplo, é possível a gente dizer hoje que o direito como está, que ele não contempla a coletividade como um todo. Eu, por exemplo, posso falar para vocês que se o direito criminal comportasse a realidade da população negra, a gente não teria um encarceramento em massa, majoritariamente por pessoas pretas, né? Da mesma forma que esse direito criminal não contempla o direito de família e o direito de relação de consumo também não contempla não só a população preta, como a população periférica, tá? E outras populações que representam um grupo discriminado, como os idosos, os jovens, tá? Os deficientes, e enfim. E aí eu estou hoje aqui para conversar com vocês nesse sentido, né? O que a gente pode abordar nesse lugar de troca sobre direito de família e relação de consumo durante a crise, como que a gente pode ser impactado. Eu, em regra, nas lives que eu participo, eu não faço monólogo. Aliás, eu não tenho a menor condição de fazer monólogo, porque uma coisa que vocês precisam saber, no direito antidiscriminatório, pouca coisa está escrita. A gente ainda está na fase de dar nome às coisas, de entender como elas funcionam, de entender as consequências e propor soluções. E a gente só consegue fazer isso a partir daquilo que as pessoas apresentam para a gente quanto demanda, certo? E aí, para isso, eu preciso ser provocado pelo Humberto, provocado pela pergunta de vocês, e para a gente poder construir juntos, né? Não vou ter resposta para tudo e nem pretendo ter, né? Mas eu pretendo, na verdade, refletir coletivamente junto com vocês para a gente sinalizar um caminho para seguir, tá? E que vocês tiverem, que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. É isso. Perfeito. Muito bom. A gente tem aqui essa pauta, ela surgiu a partir de uma demanda de muitos irmãos, né, que não sabem como proceder mesmo. A galera não sabe nem, ainda mais agora nesse período de coronavírus, as pessoas não sabem se elas vão ser capazes, né, de manter sequer o emprego delas, né? A galera não sabe nem o que vai acontecer, né? Porque não sabe se é só durante o mês de abril, se vai até maio, se vai até junho. Tem gente, cara, que tá assim, voando mesmo. Tipo, a galera tá totalmente aérea, né? Então, o que que você, como advogado, pode passar assim em termos de direcionamento, assim, tipo, a pessoa realmente, se a crise estender muito, está desempregado e é isso mesmo, a pessoa tem, os direitos dela prevalecem, né, nesse período de crise. Você continua com direitos da relação, né, com o seu trabalho, eles ainda existem ao longo desse período? É como se tivesse tudo meio suspenso, né? Não existem garantias de nada. Humberto, é uma pergunta
um tanto difícil pelo lugar que a gente fala, né? O Brasil é um país que foi forjado numa desigualdade e ele se relaciona pela desigualdade até hoje, e essa relação de poder só prevalece quem está no poder, né? A gente, por exemplo, tem um presidente que representa muito bem isso. A maioria das medidas presidenciais estão no sentido de prevalecer, privilegiarem a zona comercial e os empresários, né? E as relações de trabalho já estão mais rígidas, né? Por conta dessa alteração que a gente teve na consolidação de leis trabalhistas. Embora não seja o meu lugar, eu não gosto de direito do trabalho, nem falo muito sobre direito do trabalho, mas eu penso muito sobre crises e barbárie, né? E como isso impacta as populações periféricas, e acho que eu posso falar um pouco sobre isso. Agora, direito trabalhista especificamente, quem tem e não tem direito, acho que eu teria um pouco de fragilidade para falar com propriedade. Mas, assim, num país equilibrado e justo, o ideal seria a preservação desses contratos de trabalho. Esse seria o ideal. Que o governo tivesse medidas. Aliás, a gente já tem um governo que não tem nenhuma medida para lidar com a questão de uma pandemia de saúde pública, não tinha nenhum preparo para isso, com tudo de mobilização financeira que esse governo consegue promover, e ainda com os desvios corruptivos, enfim, com o PIB que produz bastante também, inclusive, né? E meu receio está nesse lugar de para onde o PIB vai com essa crise econômica. Não tem uma forma de lidar, por exemplo, com as crises econômicas, né? As soluções são as soluções mais ignorantes, burras, estúpidas e desumanas possíveis, né? É o que a gente está vendo nessa atual gestão presidencial e nesse compêndio também. Não vou deixar o Congresso fora disso, porque ele também está nesse lugar, só que o Congresso para essas violações com o mínimo de pelo menos malandragem, vamos colocar nessa palavra. E num país sensato, que realmente preserva a vida, que a dignidade realmente é um pilar, um direito fundamental, o que teria como proteger é o elo mais fraco. E o elo mais fraco é o trabalhador, e não o empregador, né? E se fosse, pelo menos fosse um país mediano, no centro, a gente poderia pelo menos aceitar o argumento de que, olha, não vamos permitir que o empregador quebre, porque aquela empresa emprega várias famílias. Ok, mas a gente nem está nesse lugar. O lugar do diálogo no Brasil nesse momento está: não vamos permitir que o empresário quebre. A gente não está nem falando da empresa do empregado, a gente está falando de um cara branco, super rico, que não pode ficar sem aquela média financeira que ele tem, porque isso seria uma condição de indignidade para ele, para um sujeito. A gente está falando de privatizar o interesse público. Isso é péssimo. Privatizar e personificar o interesse público. Por causa de um cara branco, várias famílias pretas, pobres, periféricas, quilombolas, que também está dentro dessa relação, e todas as outras camadas que estão nesse grupo vulnerável estão sendo impactadas. Essa é a forma que o governo está fazendo política, e uma política que só vai caminhar a gente para o cenário de barbárie. E o cenário de barbárie vai, obviamente, impactar a condição socioeconômica de uma, não posso xingar, né? Mas de muitas famílias, e de várias famílias. E quando se impacta essas famílias que estão numa situação vulnerabilizada, acaba encaminhando essas famílias de uma lógica estrutural para um lugar de crime, para um lugar de fazer alguns determinados contratos, sabe, que não estavam dispostos a fazer. Por exemplo, a mulher se prostituir, sabe? O homem servir como traficar, porque não era o que ele queria, não era o ideal de vida, mas ele precisa comer, a família dele precisa comer, sabe? Os mulambos que precisam também, enfim, traficar, movimentar drogas, todas essas relações. E aí, por outro lado, dentro dessa crise econômica, a gente vai ver o cenário de segurança pública, que vai utilizar essas pessoas que foram colocadas nesse cenário por conta de um ingoverno, um desgoverno, né, como argumento para validar as violações contra essas mesmas pessoas. Esse é um cenário muito, muito violento, muito agressivo e muito triste para a gente.
muito triste para a gente. O Brasil vai passar um cenário de barbárie profundo e, por mais que a gente tenha avançado muito na discussão das relações raciais e métodos de autocuidado coletivo das redes e alguns institucionalizados, o que eu vejo é que a gente vai ver um crescimento muito grande na demanda criminal, de prisão injusta, seja por cometimento de crime ou não, na questão previdenciária, porque, por exemplo, o que está acontecendo agora é o governo politicamente anunciar um benefício emergencial e indeferir de um monte de pessoas que estão dentro dos critérios que o próprio governo estabeleceu, que é o que a gente está vendo agora. Na relação trabalhista, como você provocou, a gente já está dentro desse lugar e muita gente sendo mandada embora, inclusive por um caráter discriminatório, por suspeita de ter adquirido algum tipo de... ter adquirido a Covid-19, né? E empresas se valendo disso para fazer uma demissão por justa causa, sem atribuir àquele trabalhador todos os direitos trabalhistas que ele tinha. A gente está vivendo exatamente o período de destroçar direitos fundamentais. Antes, a gente tinha direitos fundamentais e aí vivia o período de exceção. O que é o período de exceção? Você tem direitos trabalhistas. Vamos dizer assim, você tem direitos fundamentais à vida, à não violação da tua casa, à livre circulação, certo? São direitos fundamentais. Porém, eu como governante, vou me valer de um argumento emergencial para suspender esses direitos e violar esses direitos. Esse era o cenário que a gente vivia antes. E aí, com base nisso, por exemplo, a questão do terrorismo, posso matar, posso sair invadindo na favela porque eu quero combater o tráfico, posso invadir um monte de casa sem mandado, enfim, todos os outros exemplos que a gente tem. O cenário de agora, a gente já não está mais numa exceção. A gente está exatamente na destruição dos direitos fundamentais, das relações de trabalho, das relações previdenciárias, né, das relações criminais há muito tempo. Né? E aí a gente está num cenário muito difícil, muito frágil e muito sensível. Eu, particularmente, fico me perguntando o que a população periférica vai fazer para combater isso. Assim. Existe aquela máxima, que agora eu não lembro de quem é, que no caos a gente se reorganiza. Eu não sei para que lugar a gente vai caminhar nesse sentido. Né? Eu espero que, de fato, a gente se reorganize, que a gente se levante como uma nação e que a gente consiga combater, porque a gente tem força para isso. A questão é como a gente vai fazer essa metodologia, apesar de toda a afetação do racismo que desestimula, né? E, enfim, fragiliza a gente quanto nação também. Com certeza. Recebemos aqui até um comentário já nesse sentido dessas barbáries que a gente está vendo, se elas já não são já um instrumento do governo para extinguir boa parte dessas pessoas que eles já querem dizimar, né? Você vê, o coronavírus, ele ataca justamente o idoso, né? Que cai perfeitamente nessa coisa da previdência, que a galera já não quer dar mesmo ao idoso. Quilombolas estão mais vulneráveis. Índios, então, nem se fala. Você acha que pode ter, de repente, uma leniência, uma permissividade do governo para que esse vírus, enfim, se alastre, para que isso facilite, entre aspas, essa dizimação aí desses povos que não são benquistas, ou isso aí é muito viagem? Eu não acho viagem. Acho que algumas coisas são coincidências dentro do sistema que caminha para o genocídio, né? Porque é um sistema. E entender um sistema é entender que ele é uma fonte que caminha com uma correnteza numa direção, sabe? E nadar contra essa correnteza é nadar contra o sistema, sabe? Então, algumas coisas são apenas mais águas dentro de um fluxo de água, um sistema. E outras coisas são, de fato, o próprio sistema, a própria nascente. Qual é a nascente? A necropolítica. Né? O poder que um governante tem de decidir quem vive e quem morre. E caminha nesse sentido, caminha nessa direção. No Brasil, em especial, eu não sei se eu consigo assimilar, porque essa ideia de genocídio aos mais velhos, né? Pelo menos não aos mais velhos brancos, porque referenciadamente são essas pessoas
que estão nesse lugar de mais velhos. Quando, por exemplo, você fala de política pública para a galera idosa, você está falando de Copacabana. A maioria dos discursos desses governantes está situando Copacabana porque é um bairro, e Tijuca, porque são bairros que a população majoritariamente são pessoas idosas. Então, essas pessoas não estão considerando a população de rua, não estão considerando a população idosa periférica, não estão considerando a população preta. Então, eu não sei se eu consigo aceitar que os brancos estão fazendo uma política para matar os próprios brancos. Eu acho que não. Mas eu sei que o impacto, independente de estar ou não estar fazendo essa política, vai reverberar nessas camadas mais vulneráveis desse grupo que eu falei. Entende? Perfeito. Não sei se eu consegui responder, mas Claro, de fato há uma política nesse sentido, mas acho que não direcionada. A gente vê algumas coisas nesse período que estão comovendo pessoas brancas a se preocuparem com outras pautas que antes elas não se preocupavam porque não atingiam elas, né? A gente vê, por exemplo, no processo político de 2013, quando teve as manifestações históricas, né, sobre questão da passagem, crise de representatividade política, você vê pessoas brancas apanhando e sendo presas. Se isso aconteceu com elas, o que aconteceu com as pessoas pretas foi muito mais. Mas o que eu quero dizer, você vê o sistema apresentando uma certa uma exceção a quem, em tese, era protegido por esse grupo. Então, é possível que você esteja certo dentro desse lugar. Talvez, de fato, o governo esteja fazendo uma política para ferrar todos os idosos sem discriminação de quem são. O que talvez se queira quero reestruturar a capacidade econômica do país, inclusive a capacidade de concentração corruptiva econômica do país, e não importa por quem eu vou passar por cima. Mas o que eu posso dizer é, hierarquizando esses impactos nas populações vulneráveis, obviamente o grupo periférico, o grupo negro, o grupo de população de rua vai ser impactado 1000 vezes mais do que seria um idoso branco. Afinal de contas, em tese, um idoso branco de Copacabana ou da Tijuca, ele tem condição financeira de custear um serviço de saúde, ele tem condição financeira de custear um asilo, se for o caso, ele tem condição de contornar o sistema, aquilo que a gente não tem por conta do próprio sistema, que não fornece esses mecanismos de autoproteção, né? E aí a minha provocação nesse momento é o que a gente, enquanto povo, consegue fornecer de mecanismo de autoproteção. Que redes a gente estabelece? Acho que eu ficaria com isso como uma resposta à provocação. Perfeito. O nosso irmão Lucas, ele falou, e o pior é que tudo está supostamente pautado no critério da legalidade, né? Que está tudo dentro da lei. Isso é bem complicado, porque os caras têm argumento, eles têm pauta para isso, e até entrando na outra tema, né, da nossa discussão, que é relações de consumo, a irmã fez uma pergunta que é uma pergunta minha também, porque a minha academia, ela debita do meu cartão de crédito dia 24. Aí quando foi dia de março, começou esse papo da quarentena, dia 16, o governador veio a público na TV dizendo que não deviam abrir mais esses espaços, inclusive academia. Aí quando foi dia 24, debitaram, né, do meu cartão de crédito R$ 130 e aí a academia fechou. Enfim, aí foi embora. Paguei, fechou, já era. E a outra irmã perguntou aqui, a condução, né, a perua da escola da minha filha, ela levou a criança 16 dias. A escola só deu aula 16 dias. Eles podem cobrar integral? Pode cobrar mensalidade inteira? Então, o que a gente tem que analisar, o ponto central da relação de consumo é dessa característica que estão próxima da escola e academia, mas são diferentes. O ponto central é, houve prestação de serviço? Ou vai ter prestação de serviço? Se não vai ter prestação de serviço, não deve haver cobrança. Esse é o ponto, esse é o básico. Beleza. Mas por que essas relações são diferentes? A academia está no sistema de prestação de serviço de disponibilidade. Entende? Que é diferente da relação da prestação de serviço da escola. A academia ela tem que estar aberta e estar lá. Se você for, eles vão te cobrar. Se você não for, eles vão te cobrar da mesma forma. A escola não. A escola está relacionada a uma prestação de serviço de carga horária.
né? Se você não for, tudo bem, eles vão te cobrar. Mas se eles não fizerem essa carga horária, eles não podem cobrar. Entende? E aí, qual é o cerne dentro dessa relação? Eu não tinha uma medida provisória agora do Bolsonaro que eu não sei se ela teve validade, né? Que ela estava querendo reduzir a carga horária. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas em regra a carga horária das instituições de educação, do ensino médio superior, é de 800 horas por ano, do semestre, desculpa, né? Eles têm que aplicar aquelas 800 horas. Se eles não aplicarem aquelas 800 horas, eles só podem cobrar um proporcional, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? A escola, ela tem a possibilidade de, olha, mandaram fechar, não vou prestar agora, ou eu vou me adaptar no ensino online e vou prestar essa carga horária, ou eu vou fazer uma reposição, porque eu não tenho como custear o ensino online agora, mas eu vou fazer uma reposição. Então, significa que aquele serviço ele vai ser prestado ou a posteriori, com a reposição, ou de forma online, certo? E aí também tem que ser entendido dentro disso que, caso o aluno não tenha condições de acessar, que é o que está dando discussão aqui no Rio de Janeiro agora, se o aluno não tiver condição de acessar aquele serviço, por uma questão de motivo de força maior, ou seja, ele não tem internet em casa. O aluno favelado não tem internet em casa. Pode não ter, na verdade, né? Vou falar que não tem. Ele pode não ter internet em casa, e se ele tiver internet em casa, ele pode não ter o dispositivo que permita que ele acesse aquela educação com qualidade. Que é direito dele acessar aquela educação com qualidade. E aí vai depender de uma relação que ele tenha com a escola, de falar, olha, não consegui acessar o conteúdo que você disponibilizou na adaptação, porque eu não tinha ferramentas necessárias para isso. E a escola não pode fazer uma transferência de culpa e falar, olha, você não tinha, então eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, ela vai ter a obrigação de fazer a reposição daquela aula ou fornecer àquele aluno um método de acesso àquele conteúdo com a qualidade que ele teria se ele tivesse indo na aula física. Entende? E é isso, a inteligência é essa, né? Então, o que eu deixo como orientação? Se é uma questão de educação, eu sugiro primeiro que você faça contato com a instituição e verifique, olha, vocês vão fazer aula online? Se vão fazer, quais são as características mínimas de acesso para essa aula, para que eu possa ter um acesso digno com base naquilo que eu contratei, certo? Não vai fazer? Vai fazer reposição? Ok, de tal data até que tal data. Se não for fazer reposição, se não tiver a hora-aula, não tiver adaptação, vocês têm o direito de pedir o valor de volta, tá? Essa é a lógica. Perfeito. Muito bom. Tem aqui um comentário da nossa irmã Lívia. Eu começo a ver de um jeito ainda muito tímido mulheres pretas rurais e de periferia se reinventando e fortalecendo seus negócios, inclusive em rede afetiva. A pessoa está falando muito dessa coisa de você inovar diante da questão da quarentena. Pega teu celular, conecta na internet, vai ganhar dinheiro, inova, seja original. É isso mesmo ou a galera preta ainda está muito fora, muito longe ainda dessa realidade? Olha, isso não tem a ver com direito, mas eu vou dar minha opinião. Não, é a tua opinião mesmo. Uma opinião pessoal sua. Particularmente, eu acho que o processo não é tão simples assim, né? Eu sou um empreendedor de um escritório de advocacia, por exemplo, que eu tive que mudar tudo com a pandemia, porque a maioria da minha receita vem de pessoas físicas, né? E, obviamente, essas pessoas vão ser impactadas não só pela crise de saúde, mas pela crise econômica que sucede à saúde e a própria barbárie que também sucede às crises, né? Que a história já prova isso. E aí eu tive que me reinventar, na verdade, contratando mais pessoas e fazendo um acordo de participação de lucro. Eu tive que aceitar ganhar menos para ganhar e permanecer ganhando, e a rede já era o meu lugar de principal captação de clientela, ou seja, na medida que eu vou aparecendo e falando e demonstrando meu trabalho. Agora, isso é fácil? Não, não é fácil, né? Em especial uma população, e aí não é exclusivo da população negra, né? É afetada por determinações sociais. O que eu quero falar com determinações sociais? A população preta, por exemplo, ela é afetada pelo racismo. Qual é, do meu ponto de vista, e de alguns de pessoas que são intelectuais dentro desse estudo, o principal efeito do racismo? A baixa estima.
Então não está só relacionado uma ideia de ir lá pegar um celular e vou comercializar. Não, a gente precisa de uma educação comercial, a gente precisa, e aí falando do meu trabalho, de educação jurídica e de proteção jurídica para essas relações, porque não adianta nada uma empresa faturar 30 mil no mês e responder uma indenização de 30 mil e perder o faturamento dela. Então precisa de segurança jurídica. O que eu estou querendo dizer? Precisa de muito mais de só força de vontade para fazer. Mas, para deixar também uma perspectiva positiva, a população negra ela descende de uma criatividade africana. Se vocês lerem a história de Fela Kuti, por exemplo, vocês vão entender que o criacionismo está bem relacionado também a uma questão ancestral. Nós temos boas ideias, sabe? Humberto teve a ideia da escola de inglês, teve a ideia dos pais pretos. Eu tive a ideia de montar um escritório e não trabalhar para outra pessoa. Tive a ideia de criar um Justiça Negra, por exemplo, que foi um projeto que eu tive. E outros irmãos e irmãs estão tendo várias ideias. A questão é como é que a gente faz para colocar essas ideias hoje no processo de adaptação, de forma que a gente reduza ou não sinta o impacto econômico que essas crises vão trazer, né? E aí, quando eu falo por impacto econômico, eu não falo nem só no próprio negócio. Porque eu, particularmente, estou preocupado, obviamente, em receber menos. É uma preocupação em não receber nada, também é uma preocupação mais grave ainda. Mas eu também estou preocupado com o caixa de emergência durante essas crises. Por quê? Porra, eu tenho irmãos e irmãs que são favelados, né? Eu tenho uma série de pessoas da minha família que pode precisar de um valor de emergência e pode não ter. E eu estou um pouco adiantado dentro dessa relação, porque eu consegui acessar um pouco mais que eles. Enquanto eles não conseguiram acessar, eu quero servir como um apoiador também. Então, eu tenho essa preocupação. Então, o que eu quero deixar de conselho respondendo isso da melhor forma? Eu acho que nós somos criativos, por essência, sabe? E a gente vai conseguir estabelecer ideias. Eu acho que a gente pode estabelecer parcerias e relacionamentos pelas redes que a gente tem com outros irmãos que já estão um pouco encaminhados dentro dessa relação com a internet. Eu acho que é muito importante. E daí a gente não reinventar a roda e aprender com quem já está lá, sabe? Acho que seria isso. Tá ótimo. A nossa irmã, a Dani Leandro, que é que fez a pergunta da escola, né, que as crianças tiveram 16 dias de aula e cobraram a mensalidade integral, falou que eles só mandaram atividades por aplicativo, mas sem ninguém para explicar a matéria. Não teve ali uma pessoa explicando? Não é carga horária. Exercício não é carga horária. Perfeito. É isso. Não deve cobrar, então, o valor integral. Não deveria cobrar. Mas, para esse período de pandemia, eu, como advogado, aconselho o seguinte: manda um e-mail que vai servir como uma prova escrita para a escola e fala o que vocês pretendem fazer. Aqui só tem exercício, não tem conteúdo, não tem carga horária. Vai haver reposição? Vai haver adaptação virtual? Se a escola responder negativamente ou não responder, o que também é uma negativa, aí cabe discutir depois judicialmente sobre a reposição das aulas ou a devolução do valor com a rescisão do contrato, ou seja, o desfazimento do contrato. Tá? Depende muito do que se quer. Que você pode querer que teu filho permaneça, o filho ou filha permaneça naquela escola, e aí você pode negociar, por exemplo, uma redução. Tá? Sim. Perfeito. O irmão Lucas Souza fez uma pergunta na mesma linha. Ele perguntou se você pode trocar, né? Você pode cobrar mensalidade de um serviço que seria presencial e não online. Porque o que aconteceu é que todo mundo migrou para o online, mas quando você contratou um serviço presencial. Não foi online. Então, podem fazer essa mudança e você tem que entubar, tem que engolir mesmo? Cara, como é que fica isso? Na perspectiva jurídica, o plano de diretrizes... meu Deus, vou conseguir falar. O plano de diretrizes básicas da educação fala de carga horária. Então, o método dessa carga horária não me parece ser aí tanto um fator de dizer que eles não estão prestando serviço. Em especial, se tem um motivo de força maior, que é uma pandemia, né? Então, precisa de um pouco de tolerância. Obviamente, ninguém vai exigir, nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum advogado vai exigir de uma escola que ela preste serviço físico no período de uma pandemia, né? Então, eu acho que esse argumento não seria o melhor caminho.
O que a gente precisa eu contratei, na verdade, o conteúdo dentro das cargas horárias. Se a escola não oferecer essa carga horária, ou não oferecer acesso a essa carga horária, ainda que virtual, com qualidade, porque eu também contratei qualidade, é um princípio do Código de Defesa do Consumidor, aí a gente tem uma discussão para fazer, primeiro administrativamente com a escola, e se a escola não resolver o problema, judicialmente. Perfeito. O Fórum Grita Baixada está perguntando se houve repressão das políticas de segurança nas comunidades periféricas nessa história de quarentena. Rapaz, refaz a pergunta. Eles perguntaram se houve um aumento da repressão das políticas de segurança nas comunidades periféricas Olha, nesse cenário. E essa pergunta, ela precisa ser respondida, na verdade, com mais tempo, né? E que a gente não vai ter aqui. Mas eu sou, inclusive, um fã do Fórum Baixada, que eu sou da Baixada e tenho muita estima por eles. Infelizmente, eu não consegui trabalhar com eles, mas, enfim. Entender esses processos estruturais é entender a política, a história, a economia e a cultura também, né? Toda vez que a gente tem uma crise, essa crise vai reestruturar todas as relações que estão desse lugar, né? E o Brasil tende, assim como os Estados Unidos, a delegar para a esfera de segurança pública o que seriam coisas da esfera de saúde, o que seriam coisas da esfera de cidadania, saneamento básico, de educação pública, sabe? E, obviamente, isso vai gerar, se delegar tudo isso para a esfera de segurança pública, isso vai gerar um aumento nos índices de violência institucional, nos índices de violência por conta do Estado. Não há uma dúvida disso. E aí, eu já vi relatos aqui dessa quarentena. Eu, particularmente, aproveitei a quarentena, o início dela, para me desligar e desacelerar, porque eu precisava. E aí, vocês sabem os casos que eu atuo, eu precisava realmente desacelerar. Mas o que eu pude acessar foi, por exemplo, polícia fazendo blitz agressiva, mandando pessoas indo para casa, mas com aquela abordagem totalmente violenta que a gente acaba sempre ouvindo um relato da violência estatal, né? A gente conseguiu perceber outra coisa dentro desse cenário de segurança pública, que eu acho muito importante a gente sempre frisar, que foi o tráfico em várias regiões, entendeu a gravidade da situação e quanto poder paralelo, que de fato né? Ou alguns não concordam com esse termo, mas para mim eles se posicionaram quanto poder, deu toque de recolher, mandando a comunidade sair, ficar dentro de casa depois de um determinado horário para se proteger. Porra, você tem noção de quanto o tráfico perde por falta de movimento? Perde muito e muito dinheiro. Quem dirá dentro desse período. E aí você vê, o poder do tráfico aceitou prejuízo na situação econômica em detrimento do melhor interesse da comunidade. Coisa que o nosso presidente eleito não conseguiu fazer. Aliás, ele não quis fazer. Pelo contrário, ele vendeu a comunidade para não ter nenhum tipo de prejuízo econômico. Entende? O país, na verdade, para não ter nenhum tipo de prejuízo econômico. Então, essa é uma das análises. E quando eu falo, voltando um pouquinho, dessa questão de como as estruturas se reorganizam quando tem uma crise, a gente tem um exemplo, por exemplo, uma coisa muito interessante dentro disso quando a gente vai analisar a história da política de drogas no Brasil, a gente tem alguns mecanismos legislativos, se eu não me engano, de 58, que falavam que se a família ou o professor visse alguém consumindo um entorpecente, a família e o professor tinham a obrigação legislativa e moral de denunciar esse membro da família ou esse aluno para as autoridades de segurança pública. Caramba. E isso gera o quê? Né? Além da gente falar de uma psicologia coletiva de punitiva, de segurança pública pelo encarceramento e todas as outras relações, enfim, isso gera a necessidade da criação de um inimigo público. Né? A eleição de um inimigo público dentro de casa, inclusive dentro da sala.
E não está sendo diferente dentro do cenário que a gente está agora. Apareceram alguns vídeos aí de pessoas, enfim, batendo em pessoas que não estavam querendo ir para casa. Na Bahia teve o relato de uma senhora que há 15 anos tinha uma carroça de acarajé, se eu não me engano, uma barraca de acarajé, e as pessoas estavam simplesmente quebrando a barraca daquela senhora porque ela não queria ir para casa, porque aquela era a única fonte de renda dela. Então, analisar o impacto dessas políticas, dessas relações, da crise, como isso se relaciona, como isso reverbera na gente, na periferia, na população preta, nas populações periféricas, cara, nas populações vulneráveis, é pensar todas essas relações. Uma coisa muito importante que a gente estuda no racismo estrutural é o que sucede à crise? A barbárie. Né? E o que a barbárie faz com a gente quanto indivíduo? Eu não vou responder essa pergunta, vou deixar para vocês. Espero que eu tenha respondido. O Fórum Grita Baixada, amo vocês. Me contratem. Ó, o irmão deixou uma ideia aqui, o irmão Gregório, em referente à questão da autoestima para o negro empreender. Cabe uma live somente disso, né? Falou que é um tema para uma live certeza, isso aí. Com certeza. Cara, acreditar em si, sabe? Transcender essas barreiras da crença limitante, né? Que é hoje o que é definido assim, a crença limitante, eu acreditar que eu não consigo, é um cenário muito difícil, é uma briga consigo, é uma briga com os parentes de casa, é uma briga com as pessoas que estão ao seu redor, é uma briga contra o próprio sistema que fala que você nasceu para trabalhar para alguém e não para trabalhar para si próprio. É um lugar muito difícil. Insistir dentro disso é um lugar muito difícil. Tanto que você percebe qual é a característica das pessoas que conseguiram fazer isso. Em regra, são as pessoas que tiveram pais que tiveram acesso à educação. E esses filhos tiveram acesso à educação também. Né? Por exemplo, a galera das cotas, o primeiro grupo da UERJ das cotas, é um grupo que conseguiu acessar a maioria ao empreendedorismo. Né? Enfim, não sei se eu consigo comentar. Claro, com certeza. É a Aline Gregório que fez a pergunta. Tem uma pergunta das mães pretas que, se eu não fizer, elas vão me matar, que elas estão me mandando essa pergunta desde que eu postei esse banner, né, pela primeira vez, anunciei a nossa live. Bom, é sobre pensão alimentícia, que elas falaram o seguinte, ó, o preto falou que está em quarentena, não tem dinheiro, não dá para trabalhar. Como é que faz para dar o dinheiro da pensão, cara? Olha, a questão da pensão, ela atravessa muitas coisas, né? O direito diz que a pensão ela é calculada com base na necessidade da criança e na capacidade econômica do pai. A gente está num momento que isso está totalmente desequilibrado. Obviamente, a necessidade da criança vai aumentar durante a crise e a capacidade do pai pode, não é uma questão absoluta, dependendo da profissão, dependendo do ramo que ele está e de como ele articula isso, essa capacidade econômica pode diminuir. Então, é bem possível que o judiciário entenda que caiba uma revisão durante esse período para a questão do pai, ou até mesmo uma isenção de pagamento, tá? Ou uma negociação do valor que está pendente. Provavelmente é isso que vai acontecer. O que eu acho mais sensato, porque obviamente a criança não pode ficar sem, se o pai pagava, por exemplo, uma pensão de R$ 500 e a gente ficou e ele é autônomo, realmente está comprovado que ele não consegue acessar a questão financeira dele porque o empreendimento dele fechou, porque o empregador deixou ele em férias coletivas e ele não vai receber esse mês, e todas essas relações, o que eu aconselho ficamos um mês de quarentena, o cara não consegue trabalhar, você vai pegar esses R$ 500, vai fazer um acordo com ele, olha, esses R$ 500 eu vou diluir dentro dos outros alimentos que você precisa prestar. E aí eu sugiro às mães de pensar qual seria o valor mínimo desse parcelamento, mas é necessário considerar que esse cara não está conseguindo trabalhar porque ele não consegue trabalhar, não porque ele não quer trabalhar. Não transformar isso numa vingança afetiva, não transformar isso dentro de uma punição e entender, porque se for judicializar isso, que provavelmente o juiz e o promotor vão entender exatamente isso que eu estou falando. No período da pandemia, a crise, ela reorganiza, ela reestrutura todo mundo. E é necessário considerar essas questões.
E eu não estou falando com isso que a criança não tenha que receber, que ela não merece, ou que o pai também não pode estar se valendo de subterfúgios para fugir da obrigação, que é bem possível que isso aconteça. E aí, obviamente, cada caso é que vai dizer se o cara realmente não está fazendo isso, se ele realmente não está recebendo, entendeu? E aí é caso por caso. Mas a minha sugestão, para a gente poder administrar as relações considerando o sujeito de todos os lados, né? Considerar a mãe para não ser super onerada com isso, porque a criança está com ela e a criança vai continuar comendo, vai continuar se vestindo, vai continuar fazendo as coisas e quem vai acabar puxando isso é a mãe. Não desconsiderar a criança na essencialidade daquilo que ela precisa para viver e também não desconsiderar esse pai que realmente está sendo fudido dentro dessa quarentena. O que realmente está sendo fudido dentro dessa quarentena. O que não tiver, vão para execução. Vamos entrar com ação de execução e fazer o gato pagar, porque é o único caminho, e é isso, a criança precisa, tem que ser feito. É isso. Bom, a gente falou em família, o nosso irmão AD Júnior falou que quer casar com você, cara. Quero casar com o Bruno. Olha, não acho possível, porque alguém que não me liga, não me traz flores, não me leva para jantar, entendeu? Vamos ver se volta a live. Voltou. Voltou. Me ligaram, rapaz, no meio da live. Ah, tá. É bem possível que aconteça Pois comigo é, tava também. lendo a mensagem do AD, aí a live travou, mas agora voltou ao normal. Bom, tem várias perguntas aqui nos comentários. Eu nem sei se a gente consegue cobrir todas. Deixa eu ver aqui. São 2h52. Bom, teve uma pergunta sobre a pensão alimentícia ser descontada em folha. Deixa eu ver se eu acho aqui. O irmão Lucas. Ele perguntou: em relação ao direito de família, o filho tem direito ao desconto da pensão, que é descontada em folha de pagamento de uma aposentadoria, de receber 13º salário? Só um minutinho, é porque eu tô em casa, tá passando um carro de som aqui, eu não tô conseguindo ouvir. Carro do som tá passando na sua rua. Pois é a moça dos ovos. Aqui também. Aqui tem o carro da pamonha, tem o carro do Famoso ovo. carro da pamonha, cara. Inclusive, depois que fizeram essa ligação, o som aqui para mim ficou mais baixo O também. teu Eu tá não mais sei por quê. Eu baixo. vou ver se nas próximas lives eu bloqueio o telefone para não receber chamada. Não pensei nisso. Beleza. Faz de Você novo a conseguiu pergunta. ver o comentário do irmão aqui, do irmão Lucas, O filho tem sobre a direito ao pensão desconto da alimentícia? pensão, que é descontada da folha de pagamento de uma aposentadoria, de receber 13º salário? Sim. Inclusive, na maioria das decisões hoje do judiciário, o juiz já faz a decisão informando a questão do desconto do 13º salário. A prática tem sido essa. Entendeu? Só que Perfeito. eu não sei se é um de conhecimento de todo mundo, então eu vou falar antes mesmo que alguém pergunte. Você só vai ter o direito de receber, aliás, direito de receber a pensão, toda criança tem a partir do momento que o pai reconhece a criança. E geralmente esse reconhecimento, na prática, é lido pela certidão de nascimento. O pai declarou, você já entra com uma ação e aí já é determinado os alimentos provisórios. Tá? O direito é a partir desse lugar. Agora, o direito de receber, mesmo na data certa, de poder executar se o cara não pagar, de ser tudo certinho, aí é só a partir do momento que você judicializa a ação. Tá? Você não tem como exigir algo do judiciário se você não acionou o judiciário ainda. Acho que essa é a melhor forma de explicar. Perfeito. Ótimo. E a nossa irmã Bruna, ela disse que a gente vê a necropolítica realocada para esse contexto epidemiológico. Quer dizer, eles estão aproveitando, né, esse cenário para oprimir ainda mais, né, o povo preto, aquelas pessoas que são mais destituídas. Então, é
É a faca e o queijo na mão, né? Eles estão Não, aproveitando essa oportunidade. é entender a lógica de um sistema, de uma estrutura, né? Em 2014, eu não tenho certeza se o nome dela é Michelle, então vou falar a filha de Francis Fanon. Quando ela veio no Brasil fazer uma pesquisa sobre as relações raciais no Brasil, ela definiu o Brasil contra o racismo estrutural, dizendo que o racismo passava por todas as áreas do sujeito negro. Entende? Então é entender que é uma estrutura, que quanto sistema, o fluxo desse rio ele vai para uma direção. E o que a gente está tentando fazer é mudar o ritmo da correnteza. Enquanto não dá, alguns estão nadando contra, né? E outros estão criando barreiras. E é isso que a gente está fazendo. Mas entender que sim, sempre que tiver uma questão de crise, de violação de direitos, sempre que tiver um problema no Brasil, o principal destinatário dessa mazela social vai ser a população negra. E a melhor forma, do meu ponto de vista muito humilde, de se fortalecer contra isso é estabelecer um sistema de rede. Se a gente não estabelecer um sistema de rede de proteção, a gente vai sucumbir, como sucumbiu até agora, seja no encarceramento ou no genocídio nas várias formas de violência que a gente já sofre. Perfeito. Bom, o irmão Lucas perguntou aqui, então se a pessoa não recebeu até agora o desconto no 13º salário, mesmo com a ação judicial e fixada a pensão, o que pode ser feito? Então, nos episódios que o genitor ou a genitora não cumpre com a pensão, o que é possível fazer é executar, né, que a gente chama no direito de executar, e executar no direito significa obrigar a pessoa, pelo meio judicial, a fazer o pagamento forçado. Se a pessoa não faz o pagamento voluntário, não justifica esse não pagamento, o judiciário tem esse mecanismo chamado execução, para você poder, se for o caso, invadir as contas desse devedor ou devedora, para poder pegar ali o valor que se entende quanto dívida. Tá? E aí isso você pode fazer até com um mês de atraso. Perfeito. E como é que... Tem alguém que quer muito falar contigo. É, cara, o negócio aqui tá É pessoa famosa fazer o quê? atento. Pessoa famosa. A D. Júnior tá na sua live, meu amor. Pô, é difícil, muito Pô, que difícil. honra! É um privilégio. Mas eu esqueci, cara. Tem uma função aqui que você põe o telefone para não receber chamada, sem entrar no modo avião. Mas eu não lembro como faz isso. Vou ter que descobrir depois aí. O meu tá pulando um monte de notificação aqui. Mas, enfim. Pois é. E como é que faz para te contratar, para entrar em contato? Como é que se encontra o advogado Bruno Cândido nas redes Gente, sociais? Enfim. eu sou muito acessível, né? Em regra, até o momento, por qualquer rede que você falar, você vai falar diretamente comigo. Embora eu tenha a reunião que eu tive hoje com a galera que está trabalhando comigo, com a equipe, era exatamente para a gente poder mudar isso, porque eu preciso fazer outras coisas que é escrever processo, né? Não adianta tu contratar um advogado que tu não, enfim, não escreva processo e não advogue, né? Então, a gente está reorganizando isso. Mas qualquer rede que você falar comigo, a minha equipe vai te responder. Tá? Aliás, até porque eu não acredito que é possível você fazer uma advocacia antidiscriminatória sem contato com o teu público, assim, sabe? Porque, como eu falei, essa advocacia, que eu falei no início, é um cenário que as pessoas ainda não... É um cenário ainda sem nomes. É um cenário que a gente ainda está descobrindo a dar nome a todas as experiências que a gente está vivenciando.